A maioria dos pacientes com câncer bucal tem o perfil clássico de homens mais velhos que bebem e fumam, mas estão percebendo uma virada. André Lopes Carvalho, cirurgião. Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia aqui pela Rede Brasil de Comunicação. Você costuma se consultar com um odontólogo, né? É uma boa pergunta essa, que muitos brasileiros, muitas pessoas têm medo, inclusive, de consultar esse profissional. Tem notado algo estranho em seus lábios ou cavidades na boca? Você já ouviu falar, por exemplo, de carcinoma espinocelular? Não? Aqui no programa Assunto do Dia você vai ter a chance, a oportunidade de conhecer mais de perto, conhecer e entender os problemas que podem ser ocasionados por uma falta de higiene bucal, por uma falta de cuidado com a boca mesmo. Hoje nós iremos falar novamente de uma doença que está preocupando as autoridades e se tornando uma grande epidemia no país, a neoplasia maligna da boca e seus anexos, ou seja, o câncer de boca. Você vai saber de mais informações sobre esse assunto daqui a pouco aqui no nosso debate, que vamos apresentar para vocês também os nossos convidados, mas antes, vamos conferir agora a matéria com a repórter Joyce Fernanda. O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que têm o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. O câncer bucal é um tipo muito preocupante e se manifesta silenciosamente. O câncer de boca é uma doença maligna que acomete a cavidade bucal. Essa doença ela é diagnosticada e prevenida pelo estomatologista. O estomatologista é um profissional da odontologia que tem como função fazer exatamente a prevenção, o diagnóstico, de preferência o diagnóstico precoce e o encaminhamento para o profissional médico para realizar o tratamento oncológico. O surgimento da doença está ligado a diversos fatores, como a ingestão de bebidas alcoólicas e até mesmo a predisposição genética. Ele tem um grupo de risco clássico. Ele acomete principalmente os homens a partir da quinta, sexta década de vida, a partir dos 50 anos, principalmente os brancos, de pele branca e fumantes. Então, os pacientes fumantes, os pacientes que consomem bebida alcoólica com muita frequência, são os pacientes, nessa faixa etária, os pacientes de risco clássico para o câncer bucal. A doença pode ser identificada através de algumas alterações que ocorram dentro e fora da cavidade bucal. Alterações simples são as alterações iniciais. Então, alteração de cor. Então, muitas vezes aparecem lesões brancas ou lesões vermelhas ou lesões ulceradas, que muitas delas, a grande maioria delas, são indolores. Então, o paciente ele não pode esperar uma lesão doer para procurar o estomatologista. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Brasil irá apresentar mais de 14 mil casos da doença. Mas para que estes números não se concretizem, a prevenção e o autoexame são fundamentais. O autoexame é essencial, é primordial para a população. Ela é feita de uma forma muito simples, naquele momento em que a pessoa está escovando os dentes de frente para o espelho. Então, ele ali tem condições todos os dias de abrir a sua boca e verificar a presença de qualquer anormalidade. Pois bem, não é? O Brasil é o terceiro país do mundo que tem maior incidência de câncer de boca. Dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, o ano de 2006 já sinalizava a dimensão epidêmica realmente dessa doença. O estado de São Paulo já era o primeiro no lugar do ranking, né? Já se posicionava nessa primeira posição de incidência dessa neoplasia maligna, em uma média de 3.960 novos casos da doença por ano. Esse tipo de tumor também é detectado tardiamente. No estado de Alagoas, 56,8% tinham o tumor em estágio muito avançado, conforme estudos do Jornal Brasileiro de Otorrinolaringologia. Agora, será realmente que as autoridades e o Ministério da Saúde estão tomando as providências necessárias para combater essa epidemia no país? E para conversar conosco, vamos
contar hoje com a participação no programa de hoje do Dr. Giovanni Tenório, ele que é especialista em implantologia pelo Conselho Federal de Odontologia. Além dele, também contamos com a presença da doutora Cristiana Tavares, ela que é oncologista. E você é o nosso terceiro convidado especial a participar, a interagir conosco aqui no programa Assunto do Dia. Quer saber como? É muito simples. Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida através das nossas linhas telefônicas, as linhas interativas, o Almi, também o Dalvino estão lá, prontos, apostos para anotar todas as suas dúvidas e trazer para a gente. Se você quiser também participar ao vivo, você pode fazer também isso. 0 operadora 81 3424 1977, 3424 1977 ou outra linha também, o 3424 1547, 3424 1547. Eu queria agradecer também a audiência de todos aqueles que nos assistem, nos acompanham a programação da Rede Brasil através da internet, pelo nosso site, www.rbc1.com.br. Eu disse www.rbc1.com.br. Você pode nos fazer uma visita nas nossas redes sociais, tanto através do Twitter, pelo @Assunto do Dia TV, @Assunto do Dia TV, ou através do nosso Facebook, pelo endereço Assunto do Dia. É claro, sem deixar de também interagir e participar através da fanpage da Rede Brasil, pelo Rede Brasil TV, @Rede Brasil TV. Daí as formas de participar, de interagir conosco. Não deixe de interagir. Eu queria agradecer aqui aos nossos convidados, é um prazer tê-los aqui conosco para falar de um assunto tão preocupante como é o câncer de boca, não é? Enfim. E inclusive eu li em alguns informativos e periódicos que é possível, né, doutor Giovanni Tenório, é possível em um determinado estágio a pessoa detectar esse câncer de boca e ser plenamente curável, não é? Ah, não tenha dúvida nenhuma. Olha, nós sabemos que no próximo ano vamos diagnosticar 14 mil casos de câncer de boca. Isso é extravagante, mas é uma realidade. A estatística já mostra isso. Então, desses 14 mil, 40% vão entrar em óbito, infelizmente. Então, porque está muito avançado mesmo, como você comentou. Então, mais de 4 mil pessoas entrarão em óbito porque teve um câncer de boca. E o restante em tratamento, e tratamento que pode ser mutilado. Exemplo, se esse câncer de boca ele for localizado na língua, por exemplo, e não for diagnosticado precocemente, ele desenvolver, e que é normal do brasileiro não fazer a frequência constante ao dentista, não ir à cadeira do dentista periodicamente, então essa língua ela vai ser mutilada, então ela vai ser diminuída. Então haverá uma cirurgia aonde tira, como por exemplo aqui, eu poderia até mostrar no modelo, o exemplo está aqui. Você vê que aqui nós temos a língua e se esse câncer ele se instalar numa região como essa aqui, como está, então automaticamente nós teremos que eliminar parte dessa língua. E ela vai ficar mutilada. Ficando mutilada, nós sabemos que a língua ela é responsável pelas articulações das palavras. Então, as letras, elas são, o som de cada um é motivado pelo contato da língua com os dentes, com o palato. Quando ela diminui, a fala da pessoa vai ficar totalmente diferente. E ficando diferente, ela tem que partir para um fonoaudiólogo, fazer um tratamento específico e vai continuar falando diferente. Então, tem determinadas profissões que exigem a fala. Então, um apresentador, não é? Um professor, um político, um advogado, enfim, na maioria das profissões exige que você tenha uma boa fala. Então, quando esse câncer é localizado na lateral da língua, então nós vamos tirar parte da língua. No entanto, se não for diagnosticado precocemente, nós teremos esse câncer se distanciando e indo para regiões nobres. Sabemos que a boca fica numa região perto da cabeça,
não é legal. Ou seja, envolve a face, a cabeça, o pescoço. Então, quando ele se instala, é realmente um perigo. Aí, justamente nesse ponto aí, eu queria saber da doutora Cristiana Tavares, que é um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. Esses tumores, doutora Cristiana, atingem quais partes específicas da boca ali? Ou existe só uma específica? Antes de tudo, bom dia a todos. E, assim, o câncer na verdade, é o câncer de cabeça e pescoço. Então, o câncer de cabeça e pescoço, ele se divide no câncer de pele, que é ocasionado, um dos principais fatores de risco é o sol, é o contato, é o sol e a pessoa que fica na lida, que fica exposta ao sol sem se proteger. E os tumores de dentro da boca, que aí você pode ter o tumor de língua, tumor no palato, na orofaringe, na amígdala. Então, vários compartimentos da boca, você pode ter tumores ali e subtipos diferentes de tumores, com comportamentos diferentes também. E a incidência é muito alta no Brasil. Eu acho que é um tratamento caríssimo, é uma situação mutilante e que a principal forma de você tratar a melhor maneira é o tratamento preventivo. É se prevenir. Prevenir com limpeza, com higiene, evitar cigarro, evitar o álcool e falar um pouquinho, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do HPV, que também está sendo uma forma, um novo fator de risco para o câncer de boca também. Agora, aproveitando o momento, aproveitando o ensejo, a doutora Cristiana falou sobre o palato, não é? Eu acho que pelas próteses, não sei se o doutor Giovanni trouxe para a gente, para mostrar, o que seria realmente o palato, porque eu acho que muitas pessoas têm dúvidas a respeito. Inclusive, o senhor desenvolveu uma técnica de identificação, não é? Que é conhecida internacionalmente, é como se fosse uma digital, né, que a pessoa tem. Não só a digital dos dedos, mas também a que está na boca, inserido na boca. Qual o local realmente que está o palato? Muito bem. Vamos mostrar esse modelo, onde, já que você comentou sobre identificação, é muito comum nos grandes acidentes, principalmente aéreos, o número de pessoas que não são reconhecidas é muito grande, porque envolve fogo. E o fogo, ele queima logo as digitais. Mas a região de palato, normalmente, elas ficam mais protegidas, porque elas são internas, então é úmida e é atingida com mais dificuldade. Porém, esse palato, que é essa região, ele tem umas anatomias diferentes em cada pessoa. Ninguém tem igual. Se a pessoa fizer, por exemplo, levantar a língua ao céu da boca, vai notar isso. Uma ondulação. Não pense que isso é anormal, é bom até alertar. É natural que aconteça isso, porque isso é chamada impressão palatal. É semelhante à impressão digital. Então, se a digital ela é queimada, então partimos para a impressão palatal. E, inclusive, esse sistema desenvolvido já é utilizado por muitos países, né, na hora de identificar uma pessoa. Claro, porque eu até dou normalmente para os meus clientes executivos que voam muito ou viajam muito, porque em caso de acidente, a família pode entregar essa pecinha, que é até uma pecinha decorativa, apesar de ser uma coisa científica, mas é decorativa, ela pode ficar no local sem ninguém até perceber o que é, né? Então, aqui tem a ausência dos dentes nesse caso, nós temos os últimos molares, nós temos desgastes nesses dentes aqui, então, nós temos uma perda óssea nessa região aqui, outra aqui. Então, são anatomias que, ao entregar isto à polícia científica, ela vai conseguir identificar aquela pessoa com uma certa facilidade. Porque essa medição aqui entre esse elemento e outro, o tamanho do elemento, os desgastes das cúspides, é um número. Essa outra distância, o espaço entre um dente e outro, a região de palato. Então, tudo é um número. Somando tudo isso, você vai identificar com uma certa facilidade. Então, se entre aqueles tem
todas essas impressões que se encontram aqui, então está identificado o corpo. Muito bem, doutor Giovanni Tenório. E logo mais, daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai conferir também com a doutora Cristiana, justamente falando um pouquinho sobre o cigarro, o prejuízo que pode causar, e nesse processo, principalmente do câncer de boca, do aparecimento do câncer de boca. A bebida em si, ela vai explicar um pouquinho melhor, e também a questão do HPV, que é importantíssimo falar sobre esse assunto, frisar esse assunto. Mas antes de irmos ao intervalo, vamos conferir como fica a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com algumas nuvens durante o dia, mas não chove. Em Recife e em Petrolina, a previsão é de sol pela manhã e à tarde, e noite com poucas nuvens. Em Recife, a mínima é de 25, a máxima chega a 29 graus. Em Caruaru, a mínima é de 21. Em Santa Cruz do Caparibe, a máxima chega a 34. Já em Arco Verde, a mínima é de 15 graus. Em Petrolina, a máxima é de 37. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí e aproveite o intervalo para participar, tirar suas dúvidas. Daqui a pouquinho voltamos. Você sabe como evitar o câncer bucal? Indo ao dentista regularmente, escovando os dentes. O senhor conhece os sintomas do câncer de boca? Negativo, nunca ouvi falar não. Gostaria de conhecer. Eu creio que deveria ter mais informação a respeito do assunto. Sou leigo no assunto. Pois bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia e você ouviu aí a participação das pessoas no nosso quadro Fala Cidadão, inclusive há pessoas que realmente não sabem como se desenvolve o câncer de boca, o que é realmente o câncer de boca, e é justamente por isso que estamos aqui com os nossos convidados de hoje para falar sobre esse assunto. Deixa eu apresentar para vocês, hoje contamos com a presença da doutora Cristiana Tavares, ela que é oncologista. Além dela, também contamos com a presença do Dr. Giovanni Tenório, ele que é especialista em implantologia pelo Conselho Nacional de Odontologia. E a gente ficou de trazer, inclusive, alguns pontos importantes sobre a questão do fumo, do cigarro, do HPV, que são instrumentos fortes, né, para o início ali do câncer de boca, para o desenvolvimento do câncer de boca. E a doutora Cristiana Tavares vai nos trazer mais desses pontos. Mas antes, vamos conferir agora uma pergunta do nosso telespectador nas ruas. Quais são os sintomas de câncer de boca? Bom, os sintomas, né? Eu queria que a doutora pudesse primeiro trazer essa questão dos sintomas, já que o nosso telespectador, logo no início da volta do bloco, né, a gente notou que ele não sabia, e é o caso de muitas pessoas realmente, talvez por falta de uma campanha mais eficaz, mais forte com relação a isso. Eu queria que a senhora pudesse responder a essa e trazer aqueles pontos importantes que ficamos de deixar. Então, assim, é muito importante a higiene da boca, onde eu vou passar o programa falando nisso. Então, assim, uma boca limpa, uma boca saudável, a higienização. Então, comeu, escovar esses dentes, até porque foi o que eu estava conversando com o Dr. Giovanni aqui, que você tendo uma boca limpa, é muito mais fácil de você perceber alguma alteração que vem acontecer. Então, uma feridinha, uma mancha, algo estranho, é muito mais fácil numa boca limpa do que naquela boca com os dentes cariados, com restos de dente, naquela boca não higienizada. Então, os principais sintomas são feridas que não cicatrizam. Então, pacientes que têm feridas que não cicatrizam, pelo menos em uma semana, deve já procurar um profissional, um odontólogo, um dentista. Manchas avermelhadas, manchas esbranquiçadas, também deve ser um sinal de alerta. Mas, assim, existem algumas causas e também, assim, gânglios no pescoço. Não é que gânglios no pescoço vá lhe dizer que isso é um câncer de boca, mas muitas vezes o câncer de cabeça e pescoço, ele aparece com um gânglio no pescoço, um gânglio endurecido, ou muitas vezes ulcerado. Dói? Que pode ser dolorido ou não, dependendo do tamanho. Às vezes é um gânglio pequeno,
às vezes um gânglio maior, pode doer ou não, mas que pode ser um primeiro sinal já de um câncer avançado da região da cabeça e do pescoço. E que aí realmente vai precisar que um profissional de saúde faça uma biópsia, faça uma avaliação para se excluir o câncer de cabeça e pescoço. Porque existem também outras causas. Existem as causas infecciosas, como a tuberculose, uma mononucleose, uma toxoplasmose, doenças infecciosas que também dão gânglios no pescoço, mas o câncer também dá. Agora, com relação àqueles pontos que nós ficamos de trazer para o nosso telespectador com relação à bebida, né, e outros aspectos que podem desenvolver o câncer de boca. Isso. Olha, o câncer de boca, de cabeça e pescoço, ele é muito comum a partir da 5ª década. Por conta do cigarro, principalmente, e da bebida, em excesso. Não é que uma tacinha de vinho, um copinho de cerveja no final de semana vai causar câncer de cabeça e pescoço. Mas é aquela bebida crônica. É aquele paciente que bebe muito, que bebe, que fuma, que não tem cuidado com a boca. Então, são causas que se somam, né? E que você precisa de tempo para que essas causas possam causar mutações celulares a ponto de vir provocar um câncer. Existe também outra causa que é muito interessante, que vem se falando muito hoje mas no meio médico, mas que talvez seja um pouco desconhecida da população em geral, que é o HPV. Então, hoje, alguns estudos, vários estudos do AC Camargo, do INCA, do ICESP de São Paulo, vem mostrando que pacientes com 35, 40 anos já estão desenvolvendo câncer de orofaringe, câncer de boca, provocado pelo HPV, por conta de prática sexual. Então, principalmente homens, vêm apresentando tumores de orofaringe provocados pelo HPV. Então, o HPV é um vírus, é o mesmo vírus que pode causar o câncer de colo de útero, o câncer de pênis. Existem vários tipos de HPV, alguns são mais carcinogênicos, outros são menos, uns provocam mais o condiloma, outros provocam câncer de colo de útero, que é o HPV 16 e o 18, e que na hora que você pratica o sexo oral, então esse HPV ele passa para a boca, se aloja normalmente na orofaringe e pode causar mutações nas células ali com o tempo e provocar e fazer com que haja o câncer de orofaringe. Então, vem aumentando o número de câncer em população mais jovem e em várias pesquisas, quando se faz o teste de HPV no tumor, se vê a presença do vírus e a presença do vírus, principalmente o vírus 16. É interessante também falar um pouco da vacina de HPV, porque eu acredito que nós estamos nos encaminhando para daqui a pouco se haver a vacinação em massa aqui no Brasil. E eu acho que tem que haver a vacinação em massa, então mulheres jovens, a partir dos 12 anos, tomar a vacina do HPV. Existe uma vacina tetravalente que dá uma imunidade para o HPV 16, 18, 6 e 11. E que isso realmente em países mais desenvolvidos tem diminuído bastante a incidência de câncer de colo de útero. E que também eu acredito que vai diminuir a incidência do câncer de cabeça e pescoço, porque uma das cepas que a vacina pega é exatamente o HPV 16. Ainda não tem nada no mundo para se vacinar homens para HPV. Mas já em alguns países já tem vacinação em massa para as mulheres e eu acredito que o Ministério da Saúde já deva estar em andamento com a liberação da vacina para o HPV para as mulheres. Muito bem, doutora Cristiane. Temos aqui a participação também da Priscila de Beira Rio. Ela diz aqui, fiz 2 obturações há quase 1 ano e de vez em quando lateja, dói muito na raiz também do dente. Há perigo nisso para contrair o câncer de boca, doutor Tenório? Essa sensibilidade que ela está tendo pode ter 2 motivos. Porque a cárie estava profunda e essa restauração já está muito próxima da câmara pulpar. O que seria isso? Onde se localiza a inervação do dente, esteja incomodando. É muito comum, às vezes, percebermos que a pessoa fica com sensibilidade com água gelada, café quente, doce, porque há uma proximidade dessa inervação. A outra seria a polpa entrou em necrose pulpar, ou já estava, ou aconteceu, e
ele fica sensível, muitas vezes sensível até ao toque, quando bate nele. Fica com a hipersensibilidade ao toque. E dores espontâneas. Para isso é necessário ela entrar em contato com o dentista, ele vai fazer uma radiografia periapical, que é aquela radiografia pequenininha, e observar se já existe alguma coisa no final da raiz. Se existir um foco esse foco pode ser removido facilmente e por meio de uma rizoapsectomia, que é uma microcirurgia, removendo esse foco e devolvendo o elemento dentário à normalidade. Muito bem, temos outra participação aqui, a Maciane, aliás, do Ibura. Ela diz aqui, de vez em quando me aparece aftas. Se tomo um suco ácido, ou seja, de laranja, por exemplo, aparece afta. Se corto a boca, me aparece outra afta. O que isso pode ser? A afta também, ela pode ser um indício de câncer? O que seria realmente a afta, doutora Cristiane? Olha, a afta ela é muito provocada pela acidez. Então, é uma feridinha que acontece pelo excesso de acidez. O que acontece é que algumas lesões, elas podem parecer uma afta. Então, alguns começam com aquela feridinha. O importante é que, em se tratando de câncer, é aquela feridinha que não vai cicatrizar. Ela não aparece e desaparece. Ela aparece e ela vai crescendo. Ela vai piorando com o passar do tempo. É diferente de uma afta que você toma um suco ácido, ela aparece, daqui a pouco você pode fazer um bochecho com alguma substância mais básica e ela pode diminuir, ou você pode procurar um dentista, ele pode botar alguma substância ali que possa diminuir o tamanho da afta, ela vai desaparecer. É diferente do câncer, que ele tem um caráter progressivo. Aparece uma lesão como uma afta e ali ela vai crescendo e vai passando uma semana e não vai melhorando. Aí é que você tem que ter cuidado. Temos outra pergunta, essa pergunta eu vou encaminhar aqui para o doutor Giovanni Tenório. Vamos conferir a outra pergunta do público nas ruas. Como é feito o diagnóstico de câncer de boca? Essa pergunta é a pergunta primordial, né? É o padrão. É verdade, hein? É muito boa até, não é? Olha, já existe o autoexame bucal. O interessante é que várias instituições médicas, elas lançaram campanhas com sucesso absoluto. Mama. Então, toda mulher sabe fazer o autoexame da mama. Você vê o seguinte, todo mundo sabe que o andar é benéfico para a circulação, para o cardio, né? Então, a cardiologia também já fez sua campanha com sucesso. Dermatologia também, fazia a proteção de pele. Na odontologia, existe também, que é pouco divulgado, mas existe o autoexame bucal. E eu mostraria alguns detalhes. Quando você vai para a frente do espelho, puxa o lábio para ver essa região aqui. Vendo essa região e levantando o lábio superior, vendo essa área da gengiva, observar se não existe nenhum ferimento nela. Fazer pressões bidigitais nessas regiões da boca é fácil. E a partir daí ver se tem alguma região sensível. Segurar a língua e fazer pressões na lateral da língua, na ponta da língua, no dorso da língua, para observar se existe também alguma sensibilidade naquela área. Abrir e fechar a boca para ver se está bem, se está abrindo bem, se não dói nessa região posterior. Então são medidas que você mesmo pode fazer. Então você pode inclusive fazer a higienização por meio da própria escova simples, que é uma outra coisa interessante. Você pode fazer a escovação e nessa escovação você vai observar se há sensibilidades, se está existindo algum sangramento. Isso tudo durante a sua pesquisa, naquele dia. Qualquer sangramento seria uma suspeita, não? Não, porque a gengivite comum, ela provoca esse sangramento. Mas é ir ao dentista. Quer dizer, houve o sangramento, aconselha ir ao dentista. Quer dizer, é um passo que você dá para a cadeira do dentista. Então não significa que ali
você esteja diagnosticando um câncer, até porque você está fazendo um autoexame. Mas se percebeu algum detalhe, você já é um caminho para você ir ao consultório odontológico. E lá o dentista vai fazer os exames adequados e lhe dar uma orientação perfeita. O doutor Giovanni Tenório trouxe para a gente aqui algumas imagens, né, de pessoas que já foram diagnosticadas, não é isso, doutor Giovanni? Exatamente. Com o câncer de boca, né? Perfeito. As imagens são um pouco fortes aqui, vamos mostrar algumas delas. Mas né? é até bom, porque as pessoas nem imaginam que pode chegar a tal ponto. Exato. Temos essa imagem aqui, por exemplo, vamos mostrar para vocês que estão em casa, olha só. Na língua ali, língua. essa parte branca, Branca né? da língua, exatamente. Então, isso aí pode ter se provocado por uma restauração que não foi feita, um dente fraturado, uma prótese mal adaptada, entende? Então, a partir daí, esse trauma constante, nós deglutimos milhares de vezes por dia. Nós falamos inúmeras vezes por dia. Quer dizer, então a língua é responsável por tudo isso. E ela se movimenta numa região onde está pontiaguda, cortante, perfurante, e ali é um trauma constante na mesma posição. Temos outras imagens aqui, olha aqui. Essa aqui. Olha aí, lábio, quer dizer, um ferimento que muitas vezes se confunde com uma ferida comum que vai cicatrizar. E a pessoa espera lá. Normalmente, esses ferimentos são pessoas fumantes, em que o papel do cigarro ele vai esquentando e cola nessa mucosa aí labial. E a partir daí, quando ele tira o cigarro, que ele joga fora o cigarro, o papel fica colado. Então, porque ficou seco, a região ficou seca e cola. E vai tirando esse tecido, essa mucosa aí simples. E a partir daí, esse ferimento não cicatriza ao longo de uma semana, 2 semanas. Então, quando se faz o exame, quando o dentista entra em contato ou com o médico ou com o dermatologista, é o câncer de lábio. Agora, uma pergunta que me surgiu agora. Por exemplo, uma prótese mal adaptada, mal colocada, ela pode, de alguma forma, causar, né, o primeiro passo aí para a incidência, para o desenvolvimento de um câncer, não? A principal causa é a prótese mal adaptada. Por exemplo, você tem uma prótese dessa, em que a prótese estava quebrada, fraturada. Nessa fratura ficou pontas pontiagudas, como vocês estão vendo. Esse grampo não estava bem localizado anatomicamente, então foi feito sem nenhuma noção de anatomia dental, e o próprio material, que é desaconselhável pela odontologia. Então tudo isso interfere. A substância que sai desse material, que é química, a parte pontiaguda que você percebe nos grampos irregulares, e a fratura que o cliente continuou usando uma prótese fraturada. Então você pode perceber também, eu vou dar um exemplo aqui, muito comum. A prótese se fura ou quebra ou fica fraturada no palato, por exemplo. Então essa abertura aqui, ela pode levar estou vendo uma aberturazinha, isso um mesmo. Trauma no palato grande, e de repente você se deparar com um câncer do céu da boca, do palato, como também de língua e lábio, porque a prótese já está desgastada. Então os dentes já estão cortantes. Então esses dentes, eles vão machucando lábio e língua. E nós sabemos que um câncer no palato, como vamos mostrar aqui esse modelo, que é um modelo artificial, feito em acrílico, né? Então, mas você vê o seguinte, que a boca está aqui, porém, o osso que é atingido e destruído pelo câncer de palato, ele envolve também a região de narina. Então você vai perder a área do nariz também. Então vai perder nariz, vai perder esse osso da maxila, né? Olho, região de olho. E o câncer de boca, ele é muito agressivo exatamente por isso, porque ele está numa região extremamente nobre. E indo para o pescoço, indo para a região orofaríngea,
nós vamos ter dificuldade de se alimentar e isso o organismo vai ficando debilitado. Então, a partir daí é que ele avança mais ainda e só a doutora Cristiane vai resolver. Aí o caso fica muito mais sério, né? Muito mais complicado. Pois é. Pois bem, a gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate. Olha, eu queria só mostrar essa imagem aqui para vocês ficarem refletindo um pouco mais sobre o câncer de boca. Essa imagem aqui também é forte, mas é uma necessidade de mostrarmos. Olha só. Do palato. Do palato, não é? Exatamente. Já desenvolvendo ali, né, doutor? Vai perder toda essa estrutura óssea aí. Muito todo bem. Esse palato. Então a gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa aqui. Daqui a pouquinho a gente volta e estaremos trazendo mais outros pontos importantes, dicas importantes sobre o câncer de boca. Logo mais. Bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Hoje estamos falando sobre o câncer de boca. Vamos agora direto à central de produção, acompanhar com a nossa repórter Thalita Belo o que se fala na internet sobre esse tema. Thalita, é com você. Olá, Felipe, e você de casa que está nos acompanhando. Vamos então aos destaques na internet. O site G1 trouxe a seguinte informação. Os cânceres de boca, cabeça e pescoço se desenvolvem principalmente em pessoas que bebem ou fumam. Como são pouco conhecidos, a população se preocupa menos em evitá-los. Mas a falta de prevenção faz cada vez mais vítimas no país, Felipe. E o site Terra trouxe uma triste realidade. Atendimento odontológico não chega a todo o país. Dados recentes publicados pela Associação Brasileira de Odontologia, a ABO, revelam que 27 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista. Vamos então voltar ao debate de hoje. É com você, Felipe. Muito bem, esse dado é importantíssimo, esse que a Thalita trouxe para a gente, né? Realmente, nem todos os brasileiros têm acesso a um tratamento específico, né? Enfim, então isso traz uma série de problemas. Conforme pesquisas do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a doença, o câncer de boca, atinge 15 mil brasileiros por ano. É uma triste realidade, né? Em 2011, ele acometeu 10.330 homens e 3.790 mulheres, em um total de 14.120 pessoas. Realmente uma estatística alarmante por conta da doença. Inclusive, os pacientes têm diversas partes do rosto atingidas com olhos, bochechas, também até mesmo orelhas, né? Então, toda a parte da cabeça, essa doença pode acometer. E para esclarecer mais dúvidas a respeito desse assunto, né, nós que contamos hoje com a presença da doutora Cristiana Tavares, ela que é oncologista, e também o doutor Giovanni Tenório, ele que é especialista em implantologia pelo Conselho Federal de Odontologia. Vamos trazer mais informações, mais dicas, né, já que, inclusive, já trouxemos alguns pontos importantes, já falamos sobre essa questão do câncer. Temos aqui perguntas e participações dos nossos internautas, ao exemplo da Juliana, de Casa Amarela. Ela pergunta: quem tem problema com tireoide tem facilidade de ter câncer de boca ou isso é um mito? Está aqui a participação da Juliana, doutora Cristiana. Não, Juliana, isso é um mito. O problema da tireoide é uma coisa, câncer de boca é outra. Câncer de boca está realmente ligado ao fumo, à bebida, ao HPV. Aí o problema de tireoide, o funcionamento da tireoide aí já é outra história. O problema é que a tireoide ele também é tratada pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Então, o cirurgião de cabeça e pescoço, além de tratar o câncer de boca, ele também faz cirurgia de tireoide. E aí pode-se excluir um câncer de tireoide, que aí é outra situação. Temos aqui também a participação, doutora Cristiana, da Andréia, de Boa Viagem. Ela diz: tive HPV, NIC1 ginecológico, fiz tratamento e mesmo assim ela pergunta se tem perigo de voltar esse problema ou de um aparecimento do câncer mesmo. Na verdade, o câncer de colo de útero, ele é um câncer prevenível. Ele é diferente do câncer de mama, onde não se previne, o que a gente faz é um diagnóstico precoce.
Então, por isso que é importante se fazer a citologia, se fazer a colposcopia, para que você consiga detectar uma lesão num estágio mais inicial. Então, antes do câncer totalmente instalado, você tem o NIC1, pode-se ter o NIC2 e o NIC3, que é o carcinoma in situ, e que são já alterações celulares numa determinada camadazinha da mucosa. Então, o NIC1 ele é provocado por HPV, em 90% um HPV não cancerígeno, é um HPV menos malévolo, e que ele está muito associado com a imunidade. Então, às vezes, só um aumento da imunidade, aquela lesão pode até regredir espontaneamente. É muito comum em mulheres que nunca tiveram relacionamento sexual e começaram a ter e foram expostas ao vírus. Mas, na grande maioria das vezes, o NIC1 ele pode ter uma resolução espontânea, ele pode ser tratado e a paciente pode ficar curada. A Severina, do Vasco da Gama, diz: meu filho começou a ter aftas com 10 anos de idade, agora ele tem 17 anos e continua tendo aftas. O que ela deve fazer? A pergunta da Severina, do Dr. Giovanni Tenório. Muito bem. Normalmente, tem pessoas que é mais predisposta a apresentar afta, porque a Candida albicans, ela está na nossa boca, e quando há um rompimento da mucosa bucal, ela se instala e a partir dali, ela como uma oportunista, vem o processo da ferida. E essa ferida, ela tem um tempo, ela tem o seu tempo. Porém, se a pessoa tem muita afta, e aí tá o perigo, é que tem muita afta e já fica achando que toda ferida que ele tem na boca é afta. Quando, na verdade, é importante que consulte quando estiver com o ferimento e ao dentista ou ao médico para ser avaliado. Mas não significa que seja que vá ao câncer de boca assim, principalmente numa faixa etária dele, que é uma faixa muito boa. Muito jovem. O hábito alimentar, por exemplo. O hábito alimentar é outro que provoca muita afta. Tem pessoas que dizem: olha, eu me dou muito bem com um prato de verdura. E nessa verdura, é saudável, nós sabemos que é muito saudável. Mas na verdura ele coloca muito vinagre, limão, demais. Ali tornou-se uma alimentação muito ácida. E esse ácido, além dele trazer mais a afta, ele ainda traz mais desgaste aos dentes, que é chamado erosão ácida dental. Então, esse ácido, ele provoca essa erosão nos elementos dentários. Provocando essa erosão, o dente vai ficar áspero, cortante, perfurante, pontiagudo, não é? Porque ele fica irregular. O esmalte do dente fica irregular. E pode começar a trazer um trauma no meio bucal, lábio, língua e gengiva. Então, esses são os cuidados que a pessoa tem que ter e o dentista vai, com certeza, lhe orientar. Tem aqui a participação da Eloy Santos pelo Facebook. Bom dia. Esses problemas podem ser transmitidos de alguma forma por utensílios como copo, talher, etc. Tá aqui inclusive ela disse pelo beijo aqui, a Eloy Santos. A Ana Sena, eu queria saber por quanto tempo uma pessoa que usa prótese dentária, se prótese dentária pode desenvolver o câncer. Está aqui a participação da Ana Sena. A Carolina Silva, meu marido tem um dente que já está bastante corroído e sente muita dor de ouvido quando o dente está doendo. Isso é grave? Aqui a participação da Carolina Sena. Com relação, eu queria saber com relação a essa transmissão de algum problema com relação aos utensílios, a Eloy Santos pergunta, né? O câncer, ele não é transmissível, não é uma doença transmissível, não. O cuidado só aí é a questão do HPV, né? Porque o HPV você pode pegar em várias superfícies, então o beijo, né? Você vai para Olinda no carnaval e sai beijando 10, 15 pessoas. Então, você não sabe as práticas de cada um, né? A higiene, as práticas, as doenças que aquela pessoa tem ali que vão ser transmissíveis e que numa situação em que você está com a
imunidade mais baixa, então é muito mais fácil de você ter uma infecção. Mas o câncer não é transmissível, assim, normalmente não. E com relação, por exemplo, doutor Giovanni, da Ana Sena que perguntou sobre a questão da prótese dentária, apesar que nós já havíamos falado alguma coisa sobre isso, né? A questão da prótese mal colocada. Exato, é o principal fator. E essa questão também da Carolina Silva, que disse que o marido dela tem um dente que parece estar bastante corroído, desgastado e está provocando fortes dores, inclusive, nessa região do ouvido. É grave, ela pergunta. O que ocorre é que quando há um desgaste no dente, essa articulação, ela tem que trabalhar certinha. Vamos mostrar aqui. Ela tem que fazer o movimento e o encaixe dos dentes corretamente. Quando há perda de estrutura dental, esse movimento ele fica irregular. Ficando irregular, nós vamos mostrar aqui no outro modelo, nós vamos mostrar que repercute numa articulação chamada temporomandibular. É uma articulação que vem na base do crânio. Essa articulação aqui. O encaixe, né? Esse encaixe. Então, há um desequilíbrio nessa articulação por conta exatamente do desgaste que existe nos dentes. E repercute em dores desagradáveis. Dores nessa região, da própria musculatura, que também vai trabalhar muito, da temporal. Nós vamos ter dor na nuca, por conta exatamente dos músculos do pescoço, e dor no ombro e dor de cabeça. Muito bem, doutor Giovanni Tenório, né, e doutora Cristiana Tavares. Foi um prazer tê-los aqui conosco no programa Assunto do Dia. Mas antes eu queria mostrar aqui o livro do doutor Giovanni Tenório, Saúde da Boca, Perguntas e Respostas. Tem inclusive um capítulo aqui sobre câncer de boca. Mostrar para as pessoas. E se encontra no 32684416. Repetindo, 32684416. Você encontra o Saúde da Boca. Muito bem, tá aí esse livro, né, que traz informações importantes para manter a saúde da boca em dia realmente. Queríamos agradecer aqui a participação da doutora Cristiana Tavares, ela que é oncologista. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos. Muito bem, agradecemos também ao doutor Giovanni Tenório, né, pela participação aqui conosco, ele que é especialista em implantologia pelo Conselho Nacional de Odontologia. Foi um prazer também tê-lo aqui conosco. Para mim também. Muito bem, agradecemos a sua audiência, lembrando que temos um encontro marcado, um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, amanhã no mesmo horário e no mesmo canal. Atenção, a reprise sempre às 18h30, hein? Logo após o Jornal Estado. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração e até lá.